Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para... Quero primeiramente saudar a amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz por mais uma noite na casa do Senhor, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que o mais que nós fazemos para o Senhor ainda é pouco, pelo que Ele tem feito por nós. Ele tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado a tua bênção, porque nós não somos merecedores da bênção de Deus, mas pela rica misericórdia do Senhor, Ele tem alcançado a cada um. Eu sei que tem alcançado você também, que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos já dar entrada na palavra do Senhor, porque Deus, Ele quer falar com a igreja. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 8 a seguir. Amém? Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. O título da leitura é a parábola da dracma perdida. Da dracma perdida. O qual é a mulher que tem 10 dracmas? Se perder uma delas, não acende a lâmpada? Varre a casa e procura com muito empenho, até encontrá-la, e quando a encontrar, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegra-se comigo, porque achei a minha dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Não pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus usava esses termos em falar por parábola. Ele dava o seu discurso, pregava a sua palavra para o povo usando parábola. Quero dizer a você que parábola não era só dita por Jesus, foi dito também pelos profetas no Antigo Testamento. E Ezequiel foi um que falou muito em parábola para o povo também. Se nós formos olhar na história do rei Davi, quando ele caiu no pecado, ali foi um profeta chamado Natã, e ali o profeta Natã, chegando para Davi, ele fez uma parábola, exatamente, esse já era um costume daquela época, de falar por parábola. E o profeta Natã, ele deu uma queda de braço no rei Davi, usando aquela parábola. E Davi, ele não notou o que estava acontecendo. Ele tinha feito tudo de errado e achou que estava se escondendo, mas ali veio o profeta de Deus e deu aquela queda de braço dele. Qual foi a parábola que Natã falou para o rei Davi? Ele contou uma história de um homem, muito rico, que tinha muitas e muitas ovelhas, e existe um homem pobre que morava perto do rei, só tinha uma única ovelha. E falando para o rei, e esse homem rico recebeu uma certa visitante na casa deles, que vieram de viagem, e ele pegou a única ovelha daquele senhor pobre, matou e banqueteou com aquela ovelha, Aí o rei ficou
totalmente furioso. O rei ficou bravo, nervoso, furioso. Aí o rei falou para aquele profeta: me traga esse homem, que eu quero matar ele. Aí foi a hora da queda de braço. O profeta olhou bem para ele e falou: esse homem é tu, é você que é esse homem. Eu quero dizer para a igreja que essa queda de braço que Davi levou trouxe um sofrimento muito grande para ele, porque ele tinha feito o erro dele, estava tudo encoberto ali. Para ele não ia passar, não ia acontecer nada. Mas diante dos olhos de Deus, que tudo vê, nada passa encoberto. Tudo o que acontece com nós, muitas das vezes você fala assim: ah, Senhor, ninguém está vendo, ninguém sabe da minha vida o que acontece comigo. Eu tenho passado por certa situação difícil e ninguém está sabendo, mas você está enganado, né? A palavra de Deus nos diz que em roda de nós tem nuvem de testemunha que presencia aquilo que acontece com nós. Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto a sua situação, Deus tem visto tudo aquilo que acontece com você. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus está contemplando, e vai chegar um momento que Ele vai te erguer, vai te levantar do pó e vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela perdeu aquela dracma perdida. Ela perdeu dentro da sua casa a dracma. E sabemos que dracma seria um objeto de valor, tinha um valor significativo naquela época, que a dracma ela era recebida no dia do casamento dessa pessoa. Essa mulher estava de núpcia para se casar, para receber seu esposo, então ali essa dracma seria feita, costurada em um pano e colocado, muitas das vezes aquela mulher usava tanto no pescoço como na sua cabeça, né? Aquilo tinha um significado muito grande para a mulher daquela época, né? Então não podia perder aquilo. Aquilo era a mesma coisa do anel de compromisso que nós temos hoje, que é a aliança, né? Que quando o homem vê uma mulher com um anel, uma aliança na mão, sabe que aquela mulher é casada, aquela mulher tem um compromisso. E naquela época era assim também. Uma mulher, quando ela pedia uma das dracmas, ela ficava preocupadíssima e iria procurar aquela dracma perdida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também fala sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. E certa feita ele estava levando as suas ovelhas para uma pastagem e deu falta de uma ovelha. Uma ovelha tinha caído num certo valado e lá tinha ficado ferida, machucada ali. E ele deu falta. E a palavra de Deus nos diz que ele deixou aquela ovelha junto com o tutor e foi procurar a ovelha perdida. E ele encontrou a ovelha perdida, ferida, machucada, e colocou nos seus ombros e trouxe para a sua casa. E a palavra de Deus nos diz que chegando em sua casa, ele convocou seus amigos e disse aos seus amigos: alegrai comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. E mais para frente também, nesse mesmo capítulo, você vai ver outra parábola do Senhor Jesus, de um pai que tinha 2 filhos, né? E um resolveu ir embora e pediu a herança para o pai e disse: pai, dá-me tudo que me pertence, porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. E o pai deu tudo o quanto ele tinha, e ele foi com a terra longínqua. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que os acontecimentos desse texto bíblico a qual eu estou pregando essa noite é um texto de perca, mas é um texto também de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele mostrou que essas 3 personagens
perdeu alguma coisa, mas restituiu também. Deus, não importa que você tenha perdido alguma coisa, muitas das vezes, por um simples descuido, você perde alguma coisa, mas quando você se chega a Ele, Ele é poderoso para restituir aquilo que você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aquele pastor encontrou a sua ovelha perdida e levou para a sua casa, e ali se regozijou por ter encontrado uma das suas ovelhas perdidas. Muitas das vezes nós vamos pensar assim, mas não era 100 ovelhas? Ele perdeu uma só e foi atrás dessa ovelha pelos desertos. Os desertos daquela região lá, né? É um lugar difícil de andar, cheio de pedregais, cheio de gruta, né? Lugar difícil de acesso, e ainda foi atrás da ovelha buscar a ovelha, era uma só. Mas eu quero dizer a você, muitas das vezes você tem perdido, né? E você não tem buscado aquilo que você perdeu. E Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você vá em busca daquilo que você tem perdido. A palavra de Deus nos diz que nós devemos lutar por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos que buscar, como aquele pastor fez, foi buscar a ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher que perdeu a dracma perdida, né? Se nós vamos olhar para esses dois textos que, né, nós encontramos aqui nesse mesmo capítulo, o texto do pastor de ovelha e o texto do pai de família, né? Eles perderam, né? O pastor perdeu fora de sua casa, perdeu lá no deserto, lá nos valados, onde ele estava com as suas ovelhas. Ele perdeu a sua ovelha. Mas esta mulher que diz na parábola, ela perdeu dentro da sua casa. Eu quero dizer para você, é muito triste quando você começa a perder algo dentro da sua casa. E muitas vezes, Deus leva você a meditar aquilo que você tem perdido dentro da sua casa. Talvez você está perdendo o seu casamento. Talvez você está perdendo seus filhos para as drogas. Talvez você está perdendo, né? Muitas das vezes a sua esposa, né? Você está perdendo dentro da sua casa. E é triste quando a gente perde dentro da casa, porque a nossa casa é o lugar do nosso conforto, aonde nós trabalhamos o dia todo e voltamos para ela para nós descansar, para nós poder ali ficar no nosso aconchego ali, descansando para o outro dia de trabalho. É muito difícil quando chegamos em casa, encontramos a nossa casa totalmente diferente do jeito que nós deixamos de manhã. Muitas das vezes não encontramos nossos filhos, não encontramos nossa esposa, não encontramos algo de valor que nós temos dentro do nosso lar, que nós perdemos. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito engraçado que Deus usa um termo dentro da Bíblia para levar nós a um conhecimento profundo, né? Essa parábola da dracma perdida é a única parábola que Deus coloca uma mulher como personagem. Pastor? Não sei se a senhora já tem meditado nisso. Não tem nenhuma parábola que tem. Todas as parábolas são homens, são personagens masculinos. E aqui tem uma mulher. Exatamente, a mulher perdeu dentro da casa dela, né? Algo de valia, né? Algo que tinha um valor para ela, né? Um grande valor. E ela foi procurar, né? Mas se nós for perguntar para alguém que está aqui na igreja ou que está aí fora, quando você perde algo, o que você faz? Você perde na sua casa alguma coisa, o que você faz? Essa pessoa vai dizer assim, eu vou procurar. Mas aqui foi diferente. Aqui diz a palavra que ela acendeu a sua lamparina e foi diligentemente varrer a casa e procurar aquilo que tinha perdido. Eu quero perguntar para você, como que anda a sua casa? A lâmpada está acesa?
ou a lâmpada já está apagada na sua casa? Porque se a lâmpada se apagar na sua casa, vai acontecer algo diferente dentro da sua casa, que muitas das vezes você não vai aceitar, mas aí vai ser tarde. Você tem que permanecer com a lâmpada acesa. Nós não devemos deixar a lâmpada do Espírito se apagar em nossa vida, e nem apagar dentro da nossa casa. Verdade, Jesus. Muitas das vezes você quer viver bem perante o Senhor, quer que tudo dê certo na sua vida, mas você começa a ouvir coisas dentro da sua casa que não é lícito você ouvir, e isso acaba trazendo problema. A lâmpada vai acontecer o que com a lâmpada? Vai se apagar. A lâmpada vai se apagar. Você usa a sua televisão, você usa a sua aparelho de som para ouvir coisas, para que venha acontecer que a luz se apague. Então, nós devemos fazer de tudo para essa lâmpada continuar acesa no nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que a mulher acendeu a lâmpada. Quando ela acendeu a lâmpada, você sabe o que aconteceu, pastor? Ela levou sujeira de casa. A casa estava suja. É isso que acontece. A lâmpada estava apagada, meu irmão. A lâmpada dentro de casa, quando se apaga, começa a vir tudo. Começa a vir alguns amigos que não é amigo, para dentro da casa, conversar com a pessoa, tentar tirar de ideia, fazer uma fofoquinha. Desculpa, né? Mas a palavra está dizendo isso aí. A sujeira começa a aparecer. E para varrer a sujeira, se for fazer uma limpeza assim, meia boca, é fácil de fazer. Faz só um mês, só faz um mês. Mas muitas das vezes a sujeira está debaixo dos tapetes, está nos cantos. E a palavra de Deus não habita em coração sujo, em casa suja. A presença de Deus permanece em lugar limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele tirou Moisés, mandou Moisés tirar o povo do Egito, Deus estabeleceu o templo, a congregação, e ali tinha a arca do concerto. E Deus disse para Moisés e para Arão: a lâmpada tem que permanecer acesa. A lâmpada não pode se apagar. E quando você vai ver lá em 2 Samuel, você vê lá Samuel dizendo, lá o texto dizendo que a luz ainda não tinha apagado. A luz do Senhor. Então, a luz já estava apagando naquela época. Pastor? A lâmpada já estava apagando, não era para apagar. Lá no templo, acontecia isso. Agora, muitas das vezes, dentro da nossa casa, nós deixamos a lâmpada apagar. Por quê? Começamos a dar ouvido a algumas coisas. Começamos a assistir nosso aparelho de TV algumas coisas. Algumas novelinhas. Vai surgir uma novela da Globo aí. Diz que é evangélico. E vai pegar muitos cristãos de surpresa, hein? Toma cuidado com a sua casa, hein? Sua casa pode se sujar. E a luz, o que vai acontecer com a luz? A luz pode se apagar. Verdade. E a luz apagada, o que vai acontecer? Você vai perder a sua dracma, o seu grande objeto de valor. E essa dracma simboliza a aliança. A dracma naquela época simbolizava a aliança da mulher com o seu marido. E a aliança nossa com o próprio Senhor Jesus também, ela depende da lâmpada acesa. Se a lâmpada apagar, a aliança nossa com o nosso Senhor Jesus será apagada. E você se lembra a parábola das 10 virgens? O que aconteceu? Jesus dizendo: 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E quando se fala virgem, não está falando do povo lá fora, não. Está falando da própria igreja. Deus está colocando em 50%. Quem que é o mais fiel? Quem que é o prudente da casa do Senhor? Então, são as 5 virgens prudentes. São os fiéis.
E aqueles que não estão nem aí, desculpa eu falar, mas a Bíblia diz, são coisa louca. Tem que tomar muito cuidado. Eu estava observando ali, eu sentado ali, observando a pessoa falando aqui sobre a volta de Jesus, né, pastor? E é isso mesmo, pastor. É aquilo que o senhor acabou de falar aqui. O Senhor Jesus vai vir uma hora que ninguém espera, como um ladrão da noite. E ai de nós, se a lâmpada estiver apagada. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher acendeu a lâmpada, a lamparina, acendeu, porque não tinha luz elétrica. Naquele tempo era lâmpada acendida com azeite, né, pastor? Era azeite naquela época, que usavam para acender a lâmpada. Né? E as casas eram bastante escuras, né? Casa feita de pedra, né? Então ela acendeu aquela lâmpada e foi procurar, né, a sua dracma. E diz a palavra de Deus que ela encontrando a dracma perdida, ela convocou as suas amigas, né? Convocou os seus vizinhos e falou assim: vamos festejar, né? Vamos comemorar, porque encontrei a minha dracma perdida. Louvado seja o Senhor. Quero dizer para você, muitas das vezes nós fazemos aquele almoço lá em casa, chamando, né, os nossos parentes, nossos amigos, e ali servimos a mesa, aquela mesa cheia de coisa boa, né? E muitas das vezes até é surpresa quando alguém levanta e estende a mão da graça, abençoando aquele alimento para se alimentar. Né? E você acha que Jesus vai estar nessa mesa se nós não fazer isso? Será que se nós não agradecer Ele, Ele vai estar ali? É Deus, aleluia. Primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus. Lá no meu serviço, muitas das vezes os meus amigos lá do serviço, os meus companheiros de trabalho, surpreendem eu pegando a minha marmita e orando assim, né? Mas eu faço isso porque eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele dá. Só pelo fogo de vida que Ele me dá, eu já agradeço a Deus. De manhã, durante o dia, à noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos deixado de agradecer a Deus. Mas é que a palavra do Senhor diz aqui, ó, que aquela mulher chamou suas amigas e ali, né, fez aquela festa em agradecimento, né? Quero dizer aos irmãos, vamos ser gratos a Deus. Quando nós recebermos alguma bênção de Deus, né? Aqui está o pastor, ali está o pastor, né? Vamos chamar eles na nossa casa para fazer um culto de ação de graça. A minha agradecimento ao Senhor Jesus, né, pastor? Vamos deixar essa luz permanecer acesa cada dia, né? Não vamos deixar a luz apagar, não, né? E vamos fechar a nossa televisão, nossa aparelho de som por aqueles que não agradam a Deus, né? Porque só assim nós vamos estar trazendo a presença de Deus para dentro do nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que essa mulher perdeu a sua dracma perdida, mas diz a palavra do Senhor que ela varreu diligentemente, né, a sua casa. Diligentemente não é varrer só o meio do corredor, não. Ela foi nos cantinhos, foi varrendo, foi tirando tudo quanto era sujeira, e ali foi até que ela encontrou a sua dracma perdida, né? E se alegrou. E a palavra de Deus nos diz que nós também somos considerados para Deus como um objeto, uma coisa de muito valor, né? Assim como aquela mulher se alegrou com as suas amigas por ter encontrado aquele objeto de valor, né, que significava aliança com o seu marido, ela se alegrou, assim os anjos do céu também se alegram quando uma alma se converte, que se chega aos pés do Senhor Jesus e se rende ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a mulher, ela tem uma visão profunda dentro de casa e em todos os lugares que a mulher anda. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, quando nós, que somos homens, que perdemos alguma coisa, nós dirigimos a nossa esposa: ah, você não sabe de tal coisa assim, meu sapato? Ela fala: está lá atrás da caixinha lá, ó, está debaixo da cama, né? O filho dentro da cama, minha mãe.
camisa, né? Aquela camisa tal, aquela camiseta tal, ela está em tal lugar assim. Então, e isto, quando acontece de uma mulher perder alguma coisa dentro da casa, é algo frustrante para a mulher, porque ela sabe tudo, sabe onde guarda todas as coisas, ela sabe tudo, até o que nós guardamos ela sabe, né? É isso que acontece com nós. Agora quando a mulher perde, né? Imagina se a mulher ter perdido a dracma perdida dela. Dracma, o que significava para ela? Né? Ela perdeu, então houve um esforço, houve um empenho. E com nós tem que ser a mesma coisa. Aprender com esta mulher que perdeu a sua dracma perdida. Tem que haver em nosso coração um empenho. Perdi, mas vou procurar. Eu vou trazer de volta, né? Porque esse algo para mim tem um certo valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falando essa palavra, eu lembro de um texto que está lá no Antigo Testamento, de uma mulher que o rei Davi perdeu, chamava Mical, pastor. Está lendo Mical, né? Aquela mulher que Deus deu aquela sentença para ela. Então, aquela mulher mesmo, aquela mulher foi levada, tirada do meio do território de Judá e levada para outro local. E um dia o rei Davi lembrou dela e falou para o seu general, falou, vai lá buscar Mical. Não, Mical já está com outro casamento, já casou de novo. Não, vai lá e traga Mical. Por que você quer Mical? Porque Mical custou preço de sangue. Eu quero dizer para você, você custou preço de sangue. Não deixe a lâmpada se apagar. Jesus morreu por você. Davi não deixou Mical ficar lá em outro território. Trouxe de volta. E Jesus quer trazer você de volta. Se você deixou a sua lâmpada apagar, faça um concerto com Deus esta noite. Porque o Senhor Jesus quer que você volte para Ele, porque Ele pagou um preço alto. O preço que Ele pagou por você foi preço de sangue. Morreu na dura cruz do Calvário para salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não quer te perder. Se você está aqui nesta noite, esta palavra tem tocado o seu coração, não desespere, né? E não espere também, né? Todas essas coisas acontecer com você, mas corra para os pés de Jesus e se entregue a Ele. Não deixe que a sua lamparina venha apagar, porque o Senhor Jesus tem pressa em realizar a grande obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito para mim. O Senhor Deus não tem deixado faltar nada para mim, né? O inimigo tem levantado, tem tentado me afligir de toda forma, mas Deus tem abrido uma porta para mim. Muitas das vezes alguém pensa assim, mas servir a Deus, sendo que os crentes também passam luta, passam problema. Eu sofro problema, mas eu não fico aí dentro, socado dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, nós passamos por certos problemas, mas nós temos o refrigério do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus é aquele que nos dá refrigério e entra com nós na luta. Se você está com o Senhor Jesus, você vai ter luta. Se você não está com o Senhor Jesus, você vai ter luta também, né? Só que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus está na guerra conosco, e nós vamos vencer essa luta. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, você é o nosso convidado, venha conosco, venha para a guerra com nós, venha conosco para a guerra, porque o Senhor Jesus vai te dar vitória. Você vai ser um guerreiro, mas vai ser um vencedor também, porque o Senhor Jesus, Ele prometeu em nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele voltará muito em breve, né? Todas as vezes que a gente vem na igreja, a gente ouve, né? Mas também a gente vê o que está acontecendo aí, as notícias que estão acontecendo aí fora, guerra, rumor de guerra, né? E sabendo que o Senhor Jesus há de voltar, né?
Esses dias eu pegando uma reportagem e aquele presidente, né, da Coreia do Norte falando, né, o noticiário sobre ele lá, sobre as bombas que eles têm para destruir a Terra, para destruir o planeta Terra. Eles têm bomba suficiente, só eles têm bomba suficiente para destruir o planeta, só eles têm, né? Fora os outros países, né, que tem, né? E aí se você vai olhar para a carta de 1 Pedro, né, ele está dizendo que o céu passará por grandes tronos. Então, é cumprimento a palavra de Deus. Enquanto tudo está acontecendo, quando não se agravar e chegar em ponto de um homem desse, né, soltar uma bomba dessa nuclear, né, o Senhor Jesus está conosco. Mas no dia que isso acontecer, eu tenho certeza que Jesus imediatamente recolhe o seu povo da face da terra. Porque o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que não aceitou esse Jesus, você é o nosso convidado. Não rejeita não. Procura os nossos pastores aí e confesse Senhor Jesus como seu Salvador e seja livre para sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade e rogo as orações da igreja por mim, que as igrejas orem por mim, para que eu permaneça em pé, levando a palavra do Senhor. Amém. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos estar entregando esse culto nas mãos do Senhor, em cada pedido de oração, cada aniversariante do mês de abril, cada propósito, o culto de missões, a campanha que encerra amanhã, aleluia, a campanha de quinta-feira, os trabalhos que já estão na agenda para ser feito. Então vamos orar por nós, pela nossa família, nosso lar e por todas as famílias da terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, todas as famílias da terra. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida. Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a cada um de nós, a coluna, Senhor, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela. Senhor, essas vidas que precisam de saúde, precisam de socorro, de livramento. Pai, as pessoas que se encontram em depressão, Pai, vai colocando as tuas mãos, vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos os casamentos, Senhor, as famílias, Pai, os filhos, jovens, os adolescentes, as crianças que vão para a escola, Senhor. Deus, cuida de nós, cuida, Senhor, da nossa vida, do nosso ministério. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olha, coloca as suas mãos para cima, porque Deus está abrindo a dispensa dele e os anjos dele estão dispensando aqui nesta noite as bênçãos para cada um de nós. Segura, levante a mão, segura a sua bênção. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que me E fortalece, operando Deus, quem me impedirá? mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Vamos nos comunicar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Sim,
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.